Vai entrar no make-off. No make-off. Tem que ter esses momentos, Jota. Sim, eu entrei, foi um show muito importante, o empresário da banda chegou faltando 1 hora para começar o show, o empresário da banda reuniu a banda, falou assim, ó, a gente não ensaiamos para fazer um show específico aqui, porque era um show muito importante. A gente sempre ensaiava para o Festival de Verão, né, fazia um show, porque era um show curto, de 1 hora de relógio, então a gente fazia abertura, a gente sempre fazia uma abertura, fazia o final do show, preparar para tocar. Nesse dia a gente estava fazendo muito show, por conta que Minha já tinha anunciado que ia sair da banda. Então o momento da gente estava muito, assim, um momento muito tenso, né, por conta de tudo, né, já estava no verão, ia sair depois do carnaval, e aí acabou que a gente começou a fazer muitos shows, os contratantes contratando a banda, que era o último ano dele, né, e aí casou que a gente não teve tempo para fazer esse show do Festival de Verão, para ensaiar esse show, e chegou na hora, faltando 1 hora para começar, o empresário da banda falou, ó, vai ser o seguinte, não ensaiamos para fazer a abertura do show, então a abertura do show vai ser, Elton Jackson vai entrar sozinho, que na época era seu Elton ainda, nem era Elton Jackson, vai entrar sozinho, com um timbal na mão, vai botar na frente do palco, sem a banda tá lá, vai começar a improvisar, fazer o mesmo improviso que você faz na música Zorra. Que para quem não sabe, Ninha cantava uma música chamada Zorra, de autoria dele, e fazia muito sucesso na época, mas a música Zorra a gente tocava ou no meio do show ou no final, era a última música. E aí, aí ele era a última música do show, mas nunca tinha feito com primeira música. E ali, naquele momento, quando falou que eu ia fazer a primeira música, foi um dos poucos momentos que eu entrei nervoso para tocar na Timbalada. Ali foi um dos. Dá para contar de dedos os momentos que eu fiquei nervoso. E ali foi um porque eu não estava preparado e eu não esperava aquilo, né? E aí me jogaram essa responsabilidade e eu cheguei, entrei e fiz uma parada que não estava acostumado a fazer, porque eu fazia uma improvisação super, assim, mirabolante, né, na época, porque como era na música o show já estava rolando, ou no final ou no meio do show, minhas mãos já estavam quentes, né? Já estava ali suado, ali com o calor da energia do público. E naquele momento estava frio, o show ia começar, tinha um nervosismo de tocar no Festival de Verão. O Festival de Verão era filmado aqui para Salvador, tinha um canal aqui da Bahia que transmitia ao vivo, né? E no outro dia do Festival de Verão, já estava nos piratas lá, os DVDs, então se você fizesse alguma coisa errada ali, você ficava marcado para sempre. Então entrei nervoso por conta disso, que eu tinha que acertar, tá ligado? E aí fiz uma improvisação que eu achei no momento que não foi a parada que eu sempre fazia, uma parada, sabe, muito boa, mas impressionante. Passou 20 anos, esse ano eu postei lá o show, eu fazendo a abertura, para quem me acompanha no meu Instagram lá, Elton Jackson, vai ver lá o meu vídeo lá. É impressionante. Desses 20 anos que se passou, eu recebo mensagens do mundo inteiro de músicos que falavam, pô, eu passei a tocar vendo você tocando sozinho ali dentro da Timbalada. A minha memória que vem aqui é você entrando sozinho, fazendo solo, quebrando tudo. E eu falei, pô, eu achando que pra mim não foi uma parada que eu sempre fazia, mas pra muitas pessoas foram muito importantes, tá ligado? Eu até hoje recebo mensagens, sabe, recebo gente me marcando nesse vídeo, mesmo que é um vídeo antigo, aí na época acho que não tinha nem YouTube ainda, mas até hoje tem pessoas que lembram, que me marcam, sabe? E isso é muito importante. A música tem esse poder, né? Que é uma parada temporal que as pessoas não têm tempo. Isso aí vai perdurar para sempre. Coisas que vão marcar tanto músicas, tanto ritmos, tanto shows, tanto espetáculo. É uma coisa que mexe com o sentimento das pessoas. Então, isso eu fiz uma coisa muito boa, que passou 20 anos, ainda recebo as mensagens de pessoas. Quero agradecer a todo mundo que me marca no vídeo, que fala que eu incentivei de alguma forma a tocar e que sigam assim para sempre. Um conselho que você deixaria assim para quem tem vontade, né, de ingressar na carreira, principalmente com a questão de percussão, que conselho você daria? Vou dizer a minha experiência própria, né? Eu acho que como na vida não é fácil, né? Nada vem fácil, principalmente para quem quer lidar com a música, com a arte no país da gente, né? Que sabe que tem as dificuldades, que não é fácil. Para você ver as pessoas fazendo sucesso hoje, com certeza eles abdicaram muita coisa na vida para estar fazendo o sucesso que eles fazem hoje, né? A gente da Timbalada, que é uma banda que foi criada na rua, né? A gente teve muitas dificuldades.
né? Para as pessoas não acharem que foi tudo fácil, fez sucesso muito rápido. Não, o processo da Timbalada foi um sucesso muito rápido, porque Carlinhos fez um laboratório muito grande com a Vai Quem Vem, tá ligado? Ele teve que abdicar o sonho dele da Vai Quem Vem para fazer a Timbalada, para amadurecer a ideia da Vai Quem Vem, falar assim, não, isso aqui não vai funcionar naquele momento, isso aqui vai funcionar. Então, teve um processo antes que as pessoas não sabem, né? E o que eu posso dizer para as pessoas é que quando você tem um sonho, você tem que abdicar de outros sonhos para você conquistar aquele sonho ali. Então você tem que ir à luta, batalhar, estudar. Eu mesmo tive que estudar muito para chegar no nível que eu estou hoje, né? Para chegar, para dar aula para as pessoas, para incentivar pessoas de vários países. Né? As pessoas vêm tomar aula comigo de outros países. Eu vou agora fazer uma turnê na Europa de 2 meses, sabe? Então estou ainda incentivando pessoas, né? Porque você toca, você passa a ensinar a arte, você tem que ter a obrigação de você passar esse sentimento que eu estou passando aqui para vocês, para as pessoas falarem assim, poxa, o caminho dele foi esse, o meu caminho pode ser esse daqui, eu posso ter, sabe, se espelhar, porque a música, como eu me espelhei por algumas pessoas, as pessoas têm que se espelhar de algo para você seguir seu caminho, né? Na música é igual a vida, é vivendo e aprendendo sempre. Meu mestre sempre me ensinou isso, que você vai aprender o resto da sua vida. Eu dou aula para um aluno que está começando hoje, eu estou aprendendo alguma coisa ali com ele, que está começando, tá ligado? Então, você está sempre aprendendo algo, e você tem sempre para transmitir para as pessoas. Então, a música é como a vida, é viver e aprender sempre, e quando você quer alguma coisa, você tem que ir em busca, independente do que seja, da área que seja. Se tem uma meta, traçar, estudar, ter foco, né, humildade sempre, né, e ir em busca. Para você, o momento que você decidiu, né? Primeiro teve o DVD, que foi muito importante. Sim. Né? Em todos os sentidos, inclusive acho que para mostrar a potência do Deni, né? A gente estava conversando. Esse DVD foi muito importante. E depois desse DVD, você saiu da Timbalada. Como foi para você essa saída, essa decisão? Eu vou ter que decidir alguma coisa e vou deixar todos esses anos. Como é que foi para você saber que tinha aquele público que te amava tanto e abrir mão disso? Como foi? Pra mim, eu acho que, tipo, é como um casamento, tá ligado? A Timbalada pra mim foi uma escola, foi uma faculdade, né? Foi um amor, ali uma paixão, um casamento, né? E você se entrega para aquilo tudo, tanto para a escola, tanto para a faculdade, tanto para o casamento, tanto para a amizade, sabe? A Timbalada foi tudo para mim. E eu me entreguei para ela, se entregou para mim, a gente fez muitas coisas junto, foram 25 anos de muitas alegrias, né? Muito mais alegria do que tristezas, né? E a minha dedicação foi muito grande, né? Foi muito grande não, ainda é, porque as minhas coisas estão lá, minha obra, né? Até hoje a Timbalada, graças a Deus, utiliza os meus arranjos musicais, as minhas concepções, né? As coisas que saem da minha cabeça, e eu fico muito feliz por isso, né? Muito gratificante isso, ter esse reconhecimento, e um reconhecimento que você faz coisas boas, é isso aí, é eterno, né? As pessoas lembram dessas coisas que a gente faz. E para mim foi difícil e foi um pouco fácil também, porque eu acho que eu decidi sair do momento certo, né? A gente foi 25 anos de uma história muito linda, muito rica, né? De entrega. Eu me entreguei muito para a Timbalada, mas eu senti a necessidade de expandir um pouco mais, de fazer a minha música alcançar outros lugares, alcançar, né, um outro público também. Eu recebia muita proposta para dar aulas, para ensinar, e eu não sabia o momento, porque a Timbalada me consumia tanto, assim, no bom sentido de ensaio, de shows, viagem, que eu não tinha tempo para fazer nada, sabe? Então foi minha infância toda, adolescência, fase adulta, tudo dentro, né? As pessoas saíam, eu ficava. As pessoas saíam, eu ficava. E as pessoas vinham e eu chamava a responsabilidade para mim, né? Eu não era um músico que eu chegava lá, tocava meu instrumento e ia pra minha casa. Não, eu era um músico de chegar quando a pessoa vinha, sem saber onde estava, eu chegava, botava no lugar, aqui, o caminho é esse, vamos aqui. E era todo geral. Não era só quem tocava percussão, só tocava o timbal, era todos, né? Então, eu tinha um papel muito, muito importante. E eu não tinha tempo para outras coisas. Eu recebia proposta de outras coisas. A única coisa que eu fazia
antes, na época eu tocava no Timbalada, era gravar com outros artistas, que eu sempre gravei. Porque a Timbalada gravava uma época, né, os discos eram gravados numa época, no mês de junho, no mês de julho, e a banda parava de fazer show. Aí, nesse momento que a banda gravava, e aí eu começava a gravar com outros artistas. Era o único tempo que eu tinha, mas depois era ali foco total com a Timbalada, né? Então eu abdiquei de muita coisa da minha vida para me entregar ali para aquele movimento, né? E aí quando eu vi que eu falei, poxa, agora acho que é o momento de eu seguir meu caminho, e eu achei que foi o momento, foi uma escolha minha, né, pessoal minha, e eu segui e fiquei assim sentido, porque uma coisa que você fica por muito tempo, né, você se dedica por muito tempo, você tem que abrir mão disso, mas muito feliz porque eu encontrei um outro caminho para mim que eu falei, poxa, esse caminho aqui segue, que é de dar aula, workshop, passar minha arte para outras pessoas, incentivar pessoas que estão procurando o caminho na música, pessoas que, porque eu dou aula para pessoas que nunca tocou, que quer tocar, que quer saber, e para pessoas que tocam pra caramba, sabe? Que já são músicos, que já tocam com artista, mas querem expandir o conhecimento musical percussivo comigo, e eu dou aula tranquilamente, sabe? Passo as coisas, como eu sempre fiz. Eu fazia isso na Timbalada e agora eu tô fazendo isso pro mundo. Lindo, né? Poder levar isso. Com certeza. E nesse período que você ficou com a Timbalada, obviamente que vocês são uma família, né? E existem desavenças e existem, às vezes, alguma discussão ou algumas pessoas que a gente se dá melhor, outras não. Mas sempre tem alguém que a gente é mais colado. Quando tem um grupo, a gente sempre tem um amigo mais colado. Com quem que você teve essa parceria maior? Tipo assim, você falar só uma pessoa, pra mim que fiquei 25 anos é meio complicado, né? Porque foram vários momentos, pessoas saindo, entrando, e eu sempre fui uma pessoa que me dei bem com todos. Sabe que eu abracei todo mundo, né? As pessoas me abraçaram primeiro quando eu cheguei, e eu abracei todo mundo depois, que as pessoas que vieram entrando, né? Como eu tinha uma função muito importante, eu sempre me dei bem com todos, né? Porque, querendo ou não, você tem que lidar com pessoas, com o ego das pessoas, né? Mesmo você às vezes não gostando da personalidade da pessoa, às vezes você tem que saber lidar, né? E graças a Deus eu sempre soube lidar com isso. Mas tem algumas pessoas que foram muito de destaque na minha vida na época que eu tocava lá, porque foram muito importantes, é muito importante, né? A gente tem que falar, pontuar isso, né? De todos assim que passaram, mas algumas pessoas foram muito importantes, como meu compadre Popoca, meu irmão, que ficava no quarto, o quarto ficava em dupla, né? A gente ficou 20 anos no quarto junto, né? A gente tem uma irmandade muito grande até hoje. É meu irmãozão, meu compadre, que é irmão de Carlinhos Brau, Popó, né, Dene, Denan, não tem como não ser, né, porque a gente 30 anos trabalhando junto, né, tocando junto, a gente sempre na mesma fase ali junto, começamos da mesma idade, somos da mesma geração, e a gente tem uma amizade muito grande, né, tem meu tio, Emerson Cunha, que é o tecladista, que é uma pessoa que foi importante muito para mim, que me abriu as portas para eu dirigir a banda com ele praticamente, né? Ele era o diretor musical, e eu quando eu cheguei comecei a viajar e começava a ajudar ele ali na parte da percussão, foi uma pessoa que tem uma sintonia muito grande, né? Então, né, meu mestre Carlinhos Brau, não preciso nem falar, porque é uma pessoa que me incentivou para música. Se tem Elton Jackson hoje que toca, que incentiva pessoas, que é maestro, que faz arranjo, porque eu tive tenho um mestre que me incentivou, né, me incentiva até hoje, me chamou para tocar no carnaval esse ano, tive o prazer de tocar com meu mestre, né, e para mim é sempre um prazer imenso poder dividir minha arte um pouco com o mestre, e fiquei muito feliz com esse convite. E de vários outros músicos, né? Mas esses são os destaques assim que vem na minha cabeça, né? Pessoas muito importantes, e vários outros também músicos são importantes. Até hoje as pessoas me mandam mensagem. Ontem foi meu aniversário, eu recebi mensagem de quase a banda toda, tá ligado? Todo mundo que já passou, que lembrou, foi lá e me mandou mensagem. Isso é muito importante. Muito legal, né? Bacana. E dos seus fãs que
independente de você estar na timbalada ou não estando mais na timbalada, você vai ser sempre o Elton Jackson da timbalada pra gente. Isso nem vai mudar nunca, né? O seu Elton vai ser sempre nosso. Não tem como. Como é que você vê isso? Como é que você recebe isso das pessoas? Porque com certeza onde te encontram é festa o tempo todo, né? Querem demonstrar de alguma forma, mesmo não estando mais aqui. É impressionante. Eu acho que, tipo, pra mim, eu acho que eu fiz um trabalho tão marcante para as pessoas e tá na memória assim, das pessoas. As pessoas lembram de mim e associam a Timbalada até hoje, né? E muita gente acha que eu não saí, tá ligado? Quando eu falo pra você, não, eu já saí, tem mais de 7 anos, velho. As pessoas falam, não é possível. Não, cara, você tá ali na Timbalada. Não, cara, tem mais de 7 anos que eu saí. Tem 7 anos que eu saí da Timbalada e tem muita gente que acompanha a banda, acha que ainda tô na Timbalada, sacou? E as pessoas esse ano me viram tocando com Carlinhos, as pessoas acham que eu não, as pessoas acham que eu tava tocando na Timbalada. Aí eu tenho que explicar, não, esse ano toquei com Carlinhos, não tô mais na Timbalada. Mas a imagem é muito forte, né? E isso pra mim é gratificante porque eu fico com um dever cumprido, sair com um dever cumprido, porque quando a pessoa quando se encontra comigo na rua, fala, cara, eu tô na Timbalada, você é barril, você toca muito, você é um cara da Timbalada, coisa. Eu falo, pô, meu trabalho foi legal. Não fui uma pessoa que passei ali despercebido, né? E isso não tem preço. Tem coisa na vida da gente que não tem dinheiro que pague, não tem coisa. O maior reconhecimento é esse, é o público, tá ligado? As pessoas têm um carinho que eu praticamente não chamo de fãs, viram todos os meus amigos, né? Porque antigamente os fãs da Timbalada, vou contar um segredo pra vocês, os fãs da Timbalada tinham medo de mim, de falar comigo, de tirar uma foto, por eu ter meu jeito um pouco na minha, tranquila, eles achavam que eu era uma estrela, que eu era isso, porque eu cantava, porque fazia isso, né? E aí chegou um tempo que um veio tirar uma foto com um amigo meu que começou assim, eu tava com um amigo meu na frente do local do show, né? Aí passou o som e ficou na frente, aí tava eu, um amigo meu que tocava na banda, e aí veio um fã falar com esse amigo meu, né? Conheci esse meu amigo, e aí pedi pra tirar foto com ele. Aí ele falou assim, pô, vamos tirar foto com ela. Aí a menina falou assim, pode? Aí eu falei assim, claro que pode. Aí dessa pessoa que veio tirar foto comigo, que era uma fã, que tava já na concentração do show, né, que foi lá no Museu do Ritmo, onde a gente fazia os nossos ensaios, tirou essa foto comigo e foi impressionante. Ela tirou a foto com a gente, e aí foi lá onde ela estava com a galera dela dos timbaleiros, foi falar, pô, tirei foto com Elton e não sei quem. Ele falou, foi mesmo? Ele deixou tirar e falou assim, eu tô tranquilão. Depois desse dia, os timbaleiros viraram tudo meu amigo. Desse dia mesmo, vieram muita gente tirar foto comigo, trocar ideia e passaram a me conhecer, porque às vezes as pessoas julgam sem conhecer a pessoa, né? Às vezes a pessoa na dela tranquila e a pessoa vai e fala assim, poxa, aquela pessoa deve ser um jeito diferente, coisa. Mas não é, às vezes quando você troca uma ideia com uma pessoa que você vê a personalidade da pessoa. E depois dali as pessoas viram que eu sou uma pessoa super tranquila, que falo com todo mundo. E hoje a maioria dos fãs da Timbalada, as pessoas que me conhecem, gostam de mim pra caramba, eu trato super bem e viraram todos os meus amigos. Nenhum desses eu trato como fã, todos viraram meus amigos e eu tenho amizade até hoje. Que delícia, né? É muito bom. E todo mundo que passa aqui, gente, é um oi, é um tchau, é um beijo, é tudo assim. Seus projetos daqui pra frente, o que é que você tá pensando em fazer agora? Hoje eu tô mais focado dando aulas, workshops, principalmente aqui e fora do país, né? Para quem não sabe, eu vou dar um workshop agora final do mês de abril, vou para Europa, em alguns países, basicamente eu vou ficar na Espanha e vou rodar alguns países, vou ficar 2 meses e meio na Europa, né, meu foco total agora, né, tô começando já a botar a cabeça para pensar, falar um pouco espanhol, né, um portunhol, para chegar lá bem, né, porque é uma didática um pouco diferente daqui, né, você tem que falar um pouco do idioma para eles se sentirem mais confortável para sua aula fluir, né, para minha aula fluir. Eu estou me preparando para isso. E tem um meu projeto chamado Beat Grooves, né, que é um projeto de percussão com DJ, toco em algumas festas, que é o meu projeto. Tem uma banda chamada Grave Nave, que é um projeto meu de amigos, né, que a gente toca por aqui também, né, dou minhas aulas, faço minhas correrias. Para quem quer me acompanhar, tem meu Instagram, @EltonJackson, onde eu posto todos os meus trabalhos, né,
tanto nas aulas, tanto tocando com outros artistas também. Carnaval eu tive o prazer de fazer com alguns artistas. Meu mestre Carlinhos Brown me chamou para tocar, eu toquei. Magari Lorde, meu irmãozão, toquei com ele também. Dan Miranda, meu outro parceiro, me chamou para tocar no Carnaval, eu toquei. E eu estou aí fazendo alguns trabalhos. Graças a Deus as portas estão abertas para mim, né? Estou caminhando como eu quero, graças a Deus, porque quando você busca esse reconhecimento das pessoas, né, viver da sua arte, e eu estou conseguindo isso, graças a Deus, dando aulas, dando workshops fora do país, tendo esse reconhecimento, as pessoas querem estar comigo, querem aprender um pouco da minha arte, e isso é que importa. Maravilha. Para quem não sabe, o Elton, mesmo ele tocando, né, com a Timbalada e com o Carlinhos, ele também gravou com outros artistas já. Caetano, Gil, Marisa Monte, tantos outros, e também tocou no Carnaval com outras pessoas, com outros cantores famosos. E eu acho que isso também, né, deixa uma bagagem. Imagina tocar com Marisa Monte. Meu coração vem aqui, só de chegar perto da mulher. Então, aí você vê a qualidade do músico, né? Para poder estar tocando com Marisa Monte, com Caetano. Não vai ser qualquer pessoa que vai estar ali. Então, a gente deve muito a você pela alegria que você sempre deu pra gente. Eu tô falando aqui. Estou deixando o lado um pouco aqui de produtora para falar no meu Conto Timbaleira. Dessa história que a gente viveu e que é inesquecível, né? Que você fez parte de tudo isso, faz parte, porque continua. E eu não sei se eu vou saber te perguntar direito isso, mas eu vou tentar aqui do meu jeito. Qualquer coisa você me corrige. Tá certo. Eu, como timbaleira, tenho um arranjo que quando toca, eu acho que a nação inteira timbaleira vem abaixo, que a gente sabe que vai começar, que o show vai começar, que a timbalada tá chegando, e para mim é de extrema importância. Para você, qual é o arranjo que te arrepia todo, que você fala que isso aqui você tem cheio? É difícil pergunta, né? Para mim que faço a arte, né? Porque crio a arte também, ajudo, né, a criar a arte, principalmente da Timbalada, tive uma participação muito importante na parte de criação. Eu tenho muitas coisas que assim marcante, né? Eu vou contar pelo menos só uma que foi marcante, assim, que as pessoas às vezes não sabem que é parte de bastidor mesmo, né? Tem um arranjo de uma música chamado Maracaia. A gente ia gravar ela, né? Começou com o timbal, né? Eram 6 pessoas que tocavam timbal nessa época para fazer a gravação, e Carlinhos queriam fazer uma improvisação para começar a música. E aí ele foi fazendo de um de cada vez, né? Um de cada vez. Improvisa aí. Aí o primeiro foi lá, improvisou, ele, poxa, não quero isso. O outro improvisou. Eu fui observando cada um, e eu fui o último, né? Fui o último da fila lá de cá. Eu fui observando cada um improvisando, e aí eu via que as pessoas improvisavam assim do jeito até que eu improvisava. Eu falei, poxa, quando chegar na minha vez eu tenho que improvisar de outra forma. E foi improvisando, e quando chegou na minha vez, eu falei, tem que fazer uma outra coisa totalmente diferente. E fiz uma parada tão diferente, ficou tão bom, que Carlinhos falou, Elton, é isso aqui que vai ficar, tá ligado? Então, pra quem ouvia o começo da música Maracaia, aquela improvisação do timbal saiu da minha cabeça e virou uma parada que virou um arranjo, né, de uma improvisação desse timbal. Carlinhos botou pra gente, ele gravou eu fazendo a improvisação e ficou eu começando e a galera respondendo do timbal, né? Então virou um arranjo na música, virou uma parte importante, virou uma parada que todo mundo gosta, quem toca, e as pessoas que curtem a música sabem o que eu tô falando, que é uma música muito importante pra Timbalada, né? É uma música muito boa, a música chamada Maracaia. E aí aquele arranjo pra mim foi um arranjo assim, foi muito importante, porque pra mim saiu de total improvisação, tá ligado? Assim, espontâneo, veio de momento mesmo, uma coisa como Deus manda, falou assim, é isso aqui que tem que fazer, e saiu e ficou o arranjo da música, tá ligado? Uma música importante pra Timbalada. Nossa. A gente também não pode deixar de falar de uma música
que colocou o Elton para interagir, para cantar, né? E foi um sucesso, só tocava isso. E o carnaval foi uma loucura. Tem muitos anos isso. Cachaça, que foi quando o Elton tomou a frente para poder estar cantando ali junto com a Amanda. Sim. E a galera ia à loucura com aquilo, e a dança, e o ritmo. E tem tanto tempo, gente, que a minha filha hoje tem 24 anos, ela tinha 7 quando ela subiu no palco. Foi por aí. Pra dançar com o Elton, com o Carlinhos Carbano. O Carlinhos foi no Museu do Ritmo. Museu. E é coisa que passa, né, de mãe para filho e vai indo assim. Então, foi uma febre, né? Elton Cachaça foi uma coisa... Foi. Eu não esperava, assim, porque pra mim, às vezes a responsabilidade vinha cair no meu colo, e eu sempre fui um cara de chamar a responsabilidade, né? Quando tinha esse negócio, Elton, aí eu vou. Carlinhos queria uma pessoa pra fazer o rap, né? Dessa música, e aí no dia que ele falou, eu era o único que não tinha chegado ainda. Eu estava em casa, a reunião foi aqui no gueto, e aí, quando eu cheguei, os caras falaram, você vai cantar o rap aí? Eu falei assim, eu? Vai cantar o que rap? Os caras, Carlinhos falou aí que precisa de uma pessoa para gravar, porque a gente estava fazendo a reunião para gravar o disco, né? Que tem que ter a música Cachaça. E aí eu falei, como eu gosto muito do rap, né? É o estilo musical que eu mais me identifico, né, por tudo, tudo que é relacionado ao rap, eu falei, eu quero eu gosto, eu quero, sabe, por ouvir muito rap americano, rap daqui. E aí, quando os caras falaram comigo, o Carlinhos falou assim, você canta rap? Eu falei, Carlinhos, cantar eu nunca cantei não, mas eu gosto pra caramba, escuto todo dia, escuto toda hora. Ele falou assim, tem uma música que vai ter um rap aí, você quer? Eu falei, quero, um rap comigo. E aí ele me chamou pra gravar, né? E aí acabou que no dia da gravação, que na verdade esse disco aí foi um divisor de águas, era Dene, Amanda e Ninha, que ia gravar esse músico. Inclusive, pra quem não sabe, Cachaça, quem ia cantar era Ninha, não era Amanda, tá ligado? Mas a gente gravou, acho que chegou a gravar ia gravar com a voz de Ninha, mas Ninha anunciou que ia sair, Carlinhos teve que recuar o disco, demorou um pouco para sair, a gravadora tava pressionando porque era o último ano da gravadora, a gravadora queria lançar, mas aí Carlinhos se segurava porque ninguém ia sair, não tinha como lançar depois do carnaval, e a gente segurou. E aí, quando Ninha saiu da banda, Carlinhos dividiu as músicas para Dene e Amanda. E aí acabou que a Amanda ficou com Cachaça. Só que a Amanda ficou com Cachaça e eu que ia gravar, Carlinhos botou uma voz de guia, né, para eu ouvir e gravar. Só que a banda tava viajando direto e a gravadora pressionando para mandar logo o disco, porque tinha atrasado, porque ninguém tinha saído, né, que já era para ter lançado, que era o último ano da gravadora. O Carlinhos mandou com a voz guia dele, falou para mim, a música já foi, a gravadora pressionou, agora você vai fazer ao vivo. Eu falei, como é que isso vai acontecer? Eu vou cantar em cima da voz de Carlinhos que estava na gravação, né? E aí, falei, tá certo. Quando ele fez a audição mostrando as músicas da banda, do disco, a última música foi Cachaça. Foi a última música que ele falou assim, essa música aqui que vai ser o carro-chefe do disco e vamos lançar ela para tocar na rádio. E aí, beleza, tá tudo certo. Quando eu ouvi a música, tava totalmente diferente do que a gente tinha gravado, né? E falei, poxa, será que essa galera vai gostar? O Timbaland vai gostar? E eu tava com o pressentimento certo. Porque quando lançou a música na rádio, os timbaleiros ninguém gostou. E aí as pessoas não gostaram, os timbaleiros não se identificaram com a música, né? Acho que foi assim, num momento assim que as pessoas esperavam outra coisa, e uma música um pouquinho diferente, com dois momentos diferentes, na música começava alegre, depois vinha um sampler, né? E a responsabilidade do rap, pra mim, eu tinha que botar na minha cabeça que eu tinha que interagir com o público, que eu não devia ao vivo, que não poderia deixar a pista morgar, né? E foi quando a gente começou a tocar ao vivo, e aí eu botei algumas cabeças, como eu via muito rap e tinha ideias na minha cabeça, eu escrevi algumas partes para interagir com o público. Foi quando a gente começou a tocar ao vivo e as pessoas passaram a assimilar a nossa energia, porque toda a diferença fez na música, que quando a gente foi tocar ao vivo, as pessoas entenderam a energia que Carlinhos queria passar na gravação, mas que chegou ao vivo, viu. E
E graças a Deus a música fez um sucesso tremendo, né? Tanto comigo e Amanda, depois a gente gravou o DVD comigo e Dene, né? E aí fizemos uma outra roupagem também, ficou muito bom. E a música fez um sucesso e até hoje é a última música assim, de sucesso nacional que a Timbalada fez, e até hoje a Timbalada é estourada com cachaça. E foi com Elton John. Ajudei um pouco. Muito. Elton, muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim é mais do que um presente, você sabe, eu poder estar fazendo esse trabalho no Rio e voltar aqui, né? Aqui não deixa de ser as minhas origens, Sim. Com as pessoas com quem eu comecei, com quem eu aprendi, e poder contar a história de uma pessoa que eu admiro tanto, que eu tenho tanto carinho. Então, eu queria te desejar toda a sorte do mundo, que continue dando muito certo todos os seus projetos, que a gente se encontre no Rio sempre que você for, né, que tenha os projetos para lá também. Sim, claro. E felicidades para você e obrigado por tudo que você fez pela música, pela Timbalada e que você está ensinando aí pro mundo. Obrigada mesmo, de verdade. Eu que agradeço, né? Você é minha amiga de muito tempo, né? Para mim é uma honra estar aqui com você e passar um pouco da minha história para o público, né? Para as pessoas que queiram entender um pouco, né? A cabeça de um músico, né? Cabeça como é que começa na música, como eu comecei, né? Contei minha história um pouco e para mim é gratificante sempre de trocar essa ideia. Você já conhecia um pouco da minha história, agora passar para essa galera aí que está aí acompanhando. Espero que todos gostem, né, e se inspire um pouco, porque a vida é a gente vivendo e aprendendo sempre e se inspirando por pessoas, né, como a minha história é um pouco inspiradora, né, de sair daqui do Candial e hoje estou tendo a oportunidade de passar essa minha musicalidade que aprendi com meu mestre, passar para as pessoas, isso não tem preço. Elton, muito obrigada por você conceder essa entrevista, por dar um pouquinho do seu tempo. Obrigado por tudo que você fez e faz pela música, pelo que você leva para as pessoas, por despertar tanto amor dentro da gente, dentro da sua criatividade, dentro do teu som. Obrigado por tudo que você fez, de verdade. Eu que agradeço mais uma vez e espero que a galera goste aí, curta, comente, compartilhe e viva a vida da melhor maneira possível e com muita música. Aguardo você no Rio de Janeiro. Vou estar lá sempre. E a gente vai estar sempre junto, se Deus quiser. Essa parceria aqui é de anos. Valeu, galera. Tamo junto. Oi.